Como que desenha olhos bonitões? Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, eu vou estar dando várias dicas para vocês sobre como melhorar a pintura dos seus olhos na hora de fazer um desenho super bacana. E antes da gente passar lá pro Photoshop, não se esquece de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal se você quer receber mais vídeos de arte como este daqui. Agora sim, bora lá! E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop hoje pra gente fazer um grande estudo de zóios, pra gente desenhar zóios redondos e bonitos. Olhos definitivamente são uma das partes do corpo mais importantes da gente saber dominar na hora de fazer arte, né? Nossas ilustrações de personagem. E eu tenho algumas dicas separadas aqui pra te ajudar na hora de você ir lá e desenhar o seu personagem, o seu próprio zóio ali no seu desenho. E a primeira dessas dicas é a importância dos cílios. Cara, é muito bizarro, mas se a gente não fizer uns cílios interessantes pro nosso olho, a gente acaba perdendo muito do impacto do desenho, porque esses cílios eles servem como maneira de você silhuetar o olho, e ele faz muito do grande trabalho de um bom olho. Às vezes é mais importante de você focar nos cílios para fazer questão deles terem uma espessura bacana, um desenho bacana, do que no próprio olho em si. Isso é muito bizarro, mas é algo que eu notei assim com muita frequência conforme eu ia fazendo meus personagens. Cílios é uma das coisas mais importantes na hora de fazer os olhos. E uma outra dica que as pessoas acabam por esquecer na hora de fazer o olho são as bolsinhas. Nossos olhos têm duas bolsas, né? Meio que uma bolsa de baixo e uma bolsa de cima. E faz muito sentido, porque o nosso zóio é uma boleta, mas ele fica dentro desse buraco da nossa cara e a gente precisa ter essa pelinha que vai envolver os nossos olhos, tanto na parte de cima, tanto da parte de baixo, as pálpebras. E é muito importante da gente desenhar tanto essa bolsinha de baixo, porque vai ficar um volumezinho na parte de baixo, quanto também na parte de cima, que é um lugar que as pessoas acabam por esquecer às vezes de desenhar, ou então não dá tanta importância assim, porque a parte de cima às vezes acaba por não aparecer tanto assim. Na maioria das posições, quando a gente vai fazer um desenho, a bolsa que ela é mais expressiva, né, essa pálpebra que ela aparece mais, é a pálpebra de baixo, muito por causa dos ângulos e tudo mais. Porém, é muito importante sim da gente fazer essas bolsinhas de cima, principalmente quando a pose que a gente tá fazendo do rosto do personagem é meio que de uma câmera que vai de cima para baixo, sabe? A gente pega esse ângulo mais de cima, aí essa pálpebra de cima acaba ficando muito mais evidente, mas mesmo assim, mesmo se você não estiver fazendo uma pose de cima para baixo, ainda é importante da gente demarcar essa área. E essa dinâmica das pálpebras, ela é muito interessante porque ela também interfere no tamanho dos olhos. Às vezes a gente vai desenhar o olho e vai sentir que ou ele tá muito grande ou ele tá muito pequeno, e às vezes a diferença que vai fazer é justamente a ausência dessas pálpebras ou a adição delas. Eu lembro de algumas vezes de eu estar desenhando assim e eu senti que o olho tava meio pequeno, tava faltando alguma coisa, e essas coisas eram justamente esses traços, essas marcas que mostram tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da pálpebra. É bem importante, sabe, pessoal? Não se esqueça de colocar essas duas áreas. E uma das coisas também que eu gosto bastante de fazer, nesse nosso estudo não deu para fazer com tanta veemência assim, porque é só um estudinho de olho, mas uma coisa que eu também acho importante de deixar aqui com vocês é de lembrar que a gente tá enfiando esse nosso glóbulo ocular dentro de um buraco, né? Como eu disse para vocês, a gente vai estar ali colocando esse olho dentro de um buraco que fica no nosso crânio. Inclusive, isso daí é muito legal
legal de vocês darem uma olhada. Vai lá estudar desenhos de crânio, porque principalmente quando a gente vai desenhar um rosto, e agora nem falo somente do olho, é muito importante você saber do crânio para você desenhar olho sim, mas é mais falando de um rosto como geral. A maioria dos ossos do nosso crânio, eles vão ficar evidentes por cima da nossa pele, né? Porque o nosso rosto, ele é uma das áreas que mais tem presença desses nossos ossos, e com o olho não é diferente, né? Porque a gente vai estar colocando o nosso olho dentro desse buraquinho, desse soquete que tem no esqueleto do nosso olho. Então, ao redor do olho é importante da gente fazer uma área mais escura, porque é meio que uma depressão ali, né? Um buraco para onde a gente vai ter que colocar esse nosso olho, o que faz muito sentido de um ponto de vista biológico, por assim dizer, porque a gente precisa proteger esse nosso olho, né? Então a gente deixa ele um pouco mais nessa depressão, que é para poder proteger melhor ele, né, de alguma coisa que tá vindo de cima ou de baixo. Nosso corpo, ele é muito inteligente em vários sentidos, né? E nós, como artistas, precisamos saber dessas coisas, por mais bizonhos que essas informações sejam, porque quando a gente sabe que, por exemplo, esse olho fica dentro desse soquete, a gente consegue fazer essa área ao redor do zóio um pouco mais escura, porque é um buraquinho, né, que a gente vai estar colocando nossos zoietas. E também, galera, uma outra coisa super importante, hoje eu tô cheio de dicas para vocês aí que querem desenhar olhos, é sobre as íris. As íris são uma das partes mais bacanas da gente desenhar, é a área que a maioria dos artistas mais gosta, né, de pintar. Tem alguns artistas de mangá, inclusive, né, que gostam desse estilo anime, que usam e abusam de detalhes na hora de fazer a íris, né, faz aquelas íris que mais parece um arco-íris. E a minha dica para vocês é com relação a bolinha do meio dessa íris, porque essa bolinha, ela tem dimensão, ela tem tridimensionalidade. É meio brisa de falar isso, mas o nosso olho, ele é côncavo. A gente tem essa bola, né, que é o nosso glóbulo ocular, e a nossa parte ali da íris, ela faz meio que uma depressãozinha. A cor que a gente vê nos nossos olhos, ela não fica grudada nessa bola, é meio que como ela fosse pra dentro ali. É um negócio bem esquisito de dizer, então eu vou deixar aí uma imagem para vocês poderem ver melhor do que eu tô falando. E é importante a gente saber isso, porque a bolinha do centro da bola da íris do nosso olho, ela vai fazer alguns movimentos. Às vezes ela vai ficar mais para um lado, às vezes ela vai ficar mais no centro, tudo dependendo da posição do nosso olho. Quanto mais de lado ele tiver, mais essa bolinha vai estar encostada na íris, por causa justamente dessa tridimensionalidade do olho. Então é bem importante você pensar nisso na hora que você for fazer o olho, né? Lembra que a parte do centro, a parte colorida, ela não é um sticker, né, que a gente cola na bola branca do nosso olho. Na verdade, ela tem uma depressãozinha, ela é como se fosse uma colher ali, né, em termos de 3D, né, uma colherzinha ali. É muito doideira, mas é muito divertido pintar olho. O olho é um negócio super da hora, que eu recomendo todo mundo aí de tirar um tempinho de fazer uns estudos, de fazer umas pinturinhas só pra relaxar, porque além de ser muito importante, é muito gostosinho também. O olho é uma das partes do nosso corpo que mais abrem margem pra gente poder estilizar e fazer coisas muito malucas, porque a gente já tá acostumado a ver muito disso nas mídias, né? Tanto em termos de cores de olho, quanto também em formatos de íris diferente, né? A gente tem aqueles formatinhos mais achatados, né, da bolinha do centro, quando a gente quer fazer algo mais felino, ou então às vezes até uma estrela ou coração, dependendo da sua estilização. E é muito gostosinho da gente brincar com tudo isso. Agora chega de falar sobre como desenhar olhos e vamos dar uma olhada pra gente ver como que ficou esse nosso estudo de hoje sobre olhos.
E bom pessoal, esse foi o nosso estudinho sobre óleos. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido alguma coisinha com este vídeo. Se você gostou e aprendeu, não se esquece de deixar o seu joinha e entrar no nosso Discord, que vai estar aí na descrição, para você poder conhecer novas pessoas que gostam de arte e bater um papo super bacana. A gente tá sempre conversando por lá e vai ser muito legal ter você junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e foi!